Você já se pegou pensando: "Onde foi parar a minha libido?" O desejo sexual simplesmente desapareceu? Isso é muito comum nessa fase do climatério, da perimenopausa. Então vamos começar um pouquinho sobre isso? Mas então, só para a gente entender, o que que é o desejo sexual? O desejo sexual é aquela intensidade, aquela pulsão, aquele tesão, desejo, né? Aquela vontade de ter uma intimidade maior, ter relação sexual. E muitas vezes, com o passar do tempo, ela vai diminuindo. E existem vários fatores que podem interferir no desejo sexual. Um deles, que é muito importante, é a questão da fase do climatério, da perimenopausa, onde tem a diminuição realmente dos hormônios. Mas várias outras causas podem afetar também o desejo sexual, como o estresse, o cansaço. É muito comum a vida da mulher ser muito corrida, ter múltiplas funções, múltiplas tarefas, cuidar de casa, família, trabalho. É exaustivo muitas vezes. A exaustão, o cansaço físico, muitas vezes contribui para minar a questão do desejo sexual. Às vezes você quer dormir, chegar em casa, tomar um banho quente e dormir simplesmente, para recarregar aquele corpo que está exaurido, né. Então, não vai ter desejo que apareça ali se você está super cansada, né. E a gente às vezes se sobrecarrega. A mulher tem muita dificuldade de dizer não muitas vezes, né, e acaba não tendo prioridades, digamos assim. Tudo que lhe pedem, aceita e faz, mas cada vez que aceita uma coisa a mais, a gente fica mais cansada. E realmente não vai ter o desejo. Quando chegar à noite, vai estar cansada. Então, às vezes, a gente precisa se reorganizar a nossa vida para ver o que está acontecendo. Lógico, é importante também procurar um médico, ginecologista, para avaliar se tem outras condições que possam também estar contribuindo para esse cansaço, essa falta de energia que está acontecendo. Às vezes, a gente pode ter falta de vitaminas, né? A gente está com anemia, vitamina D baixa, vitamina B12 baixa, né? Algumas alterações no nosso corpo que estão realmente fazendo o nosso corpo ficar cansado. A gente sabe que após os 40 anos é muito comum o nosso metabolismo ficar mais lento, né? Então, o nosso corpo está mais lento, não responde mais como era antes. Então, a gente fica mais cansado realmente. Então, é importante a gente até lembrar de cuidar de si mesmo, na verdade. A atividade física é super importante nesse sentido, né? Para a gente mexer com esse nosso metabolismo, ativar e melhorar esse nosso cansaço, que é uma das causas muito importantes que vai levar à diminuição do desejo sexual, né? Outras condições também que podem estar relacionadas à questão da diminuição do desejo e que também é muito comum nessa fase, depois dos 40 anos, começar a aparecer aqueles estados de ansiedade, irritabilidade ou mesmo depressão, né? E aí, com isso, muitas vezes, o uso de medicamentos como antidepressivos, também a gente sabe que tem como efeito colateral a questão de diminuição da libido, né? Outro fator importante são relacionamentos de longo prazo. É muito comum, por exemplo, a gente tem dois tipos de desejo. A que a gente chama de espontâneo, né? E o responsivo. Espontâneo é aquele que vem naturalmente. Às vezes você só de pensar já está com vontade, aquele desejo. E é muito comum isso quando a gente é jovem, né, adolescente, adulto jovem, ou está num relacionamento novo também. A novidade, isso muitas vezes faz com que acenda o desejo, né, o desejo sexual. E quando a gente já está, às vezes, num relacionamento muito longo, né, a gente cai naquela rotina, muitas vezes, de cuidar da casa, trabalho, e esquece de trabalhar a intimidade também do casal. E com isso, a rotina, né, a falta de mudança, de perspectiva, sempre aquela coisa sempre igual, muitas vezes também mina o desejo. O desejo precisa de novidade, precisa de carinho, de estímulo. Então é até interessante isso, conversar, estabelecer a prioridade, como eu falei antes, e colocar o relacionamento na frente também, né? Priorizar ele com carinho diário, mensagens de afeto, cuidado realmente, marcar um dia para sair, para jantar, conversar, fazer o que for do casal, né. Muitas vezes a gente acaba envolvendo todo mundo, né, vai a família, os filhos junto, a vida gira em torno disso, quando a gente vai pensar em alguma atividade fora casa, trabalho. Muitas vezes é envolvendo a família, mas às vezes precisa ter algum momento do casal, realmente específico, para poder reacender essa questão do desejo e melhorar. Então, muito importante a gente entender as fases do que está acontecendo, as mudanças naturais que seguem esse momento
que é muito comum depois dos 40 anos, nessa fase da perimenopausa, né? Procurar cuidar de si mesma, da sua autoestima, atividade física, ter uma boa alimentação, tomar bastante água, melhorar nossos hábitos, tentar dormir bem, né? Tudo isso vai influenciar para que nosso corpo esteja descansado e a nossa mente também. Para que sim o desejo comece a retomar. Não significa que quando chega o período da menopausa acabou a vida sexual, não existe possibilidade de haver desejo. Não, existe. Né? Mas muitas vezes é o que a gente chama de desejo responsivo. Ou seja, a gente precisa cuidar dele, do nosso corpo, da nossa mente, às vezes, se alguns casos forem necessário, fazer reposição hormonal, né? Trabalhar a nossa mente com estímulos para ativar esse desejo sexual e assim manter a intimidade. Não significa que a intimidade acabou, muito pelo contrário. Ela só precisa de alguns ajustes realmente para continuar. Tá? Converse com o seu ginecologista, siga a nossa série aqui, que eu sempre vou estar trazendo dicas importantes para vocês sobre a série 40 mais.